O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical. Nesta série de lições, estaremos focando as cartas de Pedro. Portanto, é um estudo das cartas do apóstolo Pedro. No presente momento, nós estamos na lição de número 5, com o título A Conduta do Cristão na Sociedade. E este estudo é para as classes de jovens e de adultos na Escola Bíblica Dominical. O nosso texto bíblico da lição número 5, A Conduta do Cristão na Sociedade, envolve no capítulo 2 da primeira carta os versos de número 11 até o verso 25. Não fazemos essa leitura agora, mas estaremos fazendo repartidamente durante o desenvolvimento da própria lição. O texto áureo proposto é o verso de número 21 desse mesmo trecho, ou texto da carta de Pedro, no seu segundo capítulo, quando diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Para desenvolvimento desta lição, temos o esboço assim colocado. Além da introdução e da conclusão, temos os tópicos: abstendo-se de todo desejo carnal, seguindo-se a submissão às autoridades constituídas e os deveres dos servos cristãos. Nós vamos entrar, portanto, nessa lição. No nosso material de classe, temos um primeiro parágrafo, a nossa introdução, quando podemos estar colocando que o que vamos estudar em particular nesse capítulo e nesse texto bíblico proposto, quase que é uma ética cristã, ou na verdade é pontos da ética cristã, ou seja, o proceder do cristão na sociedade, alertas do apóstolo Pedro. Na verdade, isso aí outros apóstolos também colocaram, uns mais largamente, como Paulo, nas suas muitas cartas para as diversas igrejas, mas Pedro não deixou de falar. Também Tiago fala e João também fala nesse particular. Mas vejamos nesse primeiro parágrafo. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo não orou para que seus discípulos fossem tirados do mundo, mas sim preservados do mal que há no mundo. Nesta aula veremos que deve ser a conduta do cristão, ou como deve ser a conduta do cristão no mundo, considerando que a missão dos discípulos de Cristo é ser sal da terra e luz do mundo. O modo de viver do cristão tanto pode exaltar como ser motivo para os ímpios blasfemarem do nome de Cristo. Então, atentemos bem nessa colocação na nossa introdução. Se Pedro diz a conduta do cristão na sociedade, significa que todos nós devemos, no meio que vivemos, continuar vivendo, mas sendo sal e luz. E na verdade, como seremos sal e luz se não estivermos no seu meio? Só com cuidado de não participarmos das suas obras impróprias, infrutíferas, obra das trevas, mas sendo um modelo, um exemplo. Tanto que Jesus deixou os céus e veio até nós.
E temos tantas passagens bíblicas nos evangelhos mostrando isso. Inclusive, aquele que antes era o endemoniado de Gadarena, uma vez sendo curado, libertado da opressão, querendo andar com Jesus, seguir Jesus, a palavra de Jesus falou: não, vai e dê testemunho de quão grande tem sido as misericórdias de Deus para contigo. Ou seja, um exemplo de uma pessoa já convertida e que deveria estar junto dos seus próprios conterrâneos e falando do benefício que recebeu. É o testemunho do cristão no mundo, só não participar, como Jesus também não participou, ainda que esteve junto com publicanos e foi nisso mesmo censurado, mas ele disse: quem precisa de médicos são os enfermos. Então ele foi aos enfermos, foi aos necessitados, foi aos que não tinham conhecimento, os que estavam nas trevas, e ali Jesus operou grandemente. Muito bem, e a lição, de certa forma, é isto mesmo, só que nas palavras mais simples de Pedro. Dando sequência, indo para um tópico seguinte, ou o primeiro tópico nosso, abstendo-se de todo desejo carnal. Para falarmos deste assunto, vamos estar vindo ao texto bíblico já anunciado, capítulo 2, versos 11 a seguir. Vamos estar vendo os versos 11 e 12. De forma bem curta, Pedro coloca assim, iniciando este texto: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 2 versos. E nesses 2 versos, o destaque de Pedro é o nosso subtítulo: abstendo-se de todo desejo carnal. Aqui foi uma expressão curta, mas mais à frente Pedro volta a falar nisso e faremos menção em um momento oportuno na nossa sequência. Mas nesse parágrafo, nesse tópico, abstendo-se de todo desejo carnal, assim podemos estar apresentando. Pedro não exorta os leitores a se isolarem de suas atividades no mundo. Ao invés disso, como verdadeiro pastor, suplica aos peregrinos e forasteiros que se abstenham das concupiscências carnais, isto é, mantenham-se longe ou evitem os desejos característicos da natureza pecaminosa. Esse desejo maligno, uma vez concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pedro lembra os leitores que as paixões carnais são atitudes da velha natureza, como andar em dissoluções, imoralidades, concupiscências, borracheiras, que é embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Essas atitudes dão à pessoa uma satisfação física temporária, mas na realidade estão guerreando contra a alma. Observa a colocação de Pedro na sua forma simples, colocando aquilo que também está colocado no outro lugar, na expressão bíblica: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque o que há no mundo, senão a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. É o que Pedro está falando, só que na linguagem de Pedro, quando ele diz: se abstenham das cobiças ou concupiscências carnais. E cita então, conforme já anunciamos, dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e poderia ser numerado algo mais.
E que interessante que também Paulo fala, e que também Tiago fala, e temos isso colocado. Mas entendamos, percebemos largamente que o ensino que Jesus trouxe aos discípulos, em particular Pedro, que foi testemunha, andou com Jesus, Jesus nas suas palavras continua passando para os cristãos na sua época, através desses escritos. Continuando um pouco mais, observando alguns textos bíblicos como exemplos, entre muitos que temos, em Gálatas capítulo 5, versos 16, 17, 24, temos a orientação, que no caso é de Paulo, mas por ser útil, estamos colocando junto com a expressão de Pedro. Paulo disse: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É a expressão de Paulo, mas Pedro falou simples, para nós nos guardarmos das cobiças carnais. Mas entretanto, conforme anunciamos, já no capítulo 4 dessa mesma primeira carta, o verso 3, ele aponta outra vez esse assunto, ao dizer: porque é bastante que no tempo passado da vida fizesseis a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, é a forma de Pedro colocar, mas alerta para os irmãos cristãos: abstenham-se de todo desejo carnal, de toda concupiscência carnal, porque isso combate contra a alma, guerreia contra a alma, traz enfermidade espiritual. Dando sequência ao nosso estudo, num parágrafo segundo, conclusivo ainda destes primeiros versos, podemos considerar: o Mestre, Jesus, nos chama a viver na sociedade como ele viveu, e ainda quer que sejamos testemunhas vivas de seu amor e misericórdia para com os pecadores, pois através de nossas vidas Deus chama outros para si. Por isso que jamais devemos ser pedra de tropeço para os descrentes ao nosso redor. Os cristãos devem se esforçar para ter um viver honesto, uma conduta exemplar. Quando o cristão é tratado como malfeitor, o registro de sua conduta cristã deve revelar-se em boas obras e uma ausência de falhas ou vícios, pois agindo desta maneira, o cristão faz emudecer a ignorância dos insensatos, e certamente os descrentes glorificarão a Deus, resultando ainda na salvação de suas almas. Então, continua essa mesma expressão: ter um viver honesto, ter boas obras, ausência de coisas que sejam condenáveis em nós, cristãos, para sermos, como falamos no princípio, sal e luz do mundo. Mas acontece que, apesar de tudo, quantas vezes o cristão é, vamos dizer assim, caluniado ou até mesmo levado aos tribunais por coisas que não fez, ou acusado de coisas em que não há culpa alguma. Mas tem que entender, conforme a própria expressão que vimos no nosso texto, quando o verso 12 diz: ter viver honesto entre os gentios, aí continua: para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus. Como em exemplo podemos relembrar o caso de Estevão sendo julgado de uma forma totalmente parcial. Não interessa razões, o objetivo daqueles que reuniam para julgar a Estevão era simplesmente matar Estevão. Já estavam determinados.
mas olhando para ele, viram o seu rosto como de um anjo, ou seja, uma pureza, ou uma honestidade, ou seja, estampado diante deles toda forma de inocência. Pelo menos eles tiveram testemunho. E depois o próprio Jesus sendo julgado, muitos falando contra ele, Jesus guardando silêncio, e quando abre a sua boca diante de Pilatos, Pilatos observa e diz: verdadeiramente tu és rei. E depois diz: não vejo nenhuma falta neste homem. Pronto. E quantos foram assim? Até mesmo Paulo. E vamos entender também os próprios cristãos no passado, no Império Romano, eram tidos como pessoas fora da lei, porque não seguiam a idolatria, e com isso eram levados aos tribunais e depois à morte, mas iam pacificamente para a morte. Muitas vezes o testemunho é que cantavam louvores a Deus, uma firmeza, uma posição de, vamos dizer assim, de uma pessoa íntegra, de que não tem nada que se envergonhar, e aquilo admirava as multidões que foram ali para o espetáculo e voltavam surpreendidas, com uma admiração e uma interrogação: mas transgressores esses? Como? E por isso, no Império Romano, quanto mais mártires eram levados à morte, muito mais romanos se convertiam. Então observa o testemunho silencioso, sendo levado como malfeitores, e impactavam as multidões. E o Evangelho continuava a existir. Portanto, não tenho como coisa ruim ou padecermos muitas injustiças, mas tenhamos conosco o testemunho de que somos inocentes, e aquilo tudo é a luta contra os servos de Deus, tão somente por falarem a verdade, andarem em justiça e testificarem de Jesus Cristo. Mas nesse mesmo texto, lembremos ainda da expressão no capítulo 3 dessa primeira carta, verso 15 e outros seguintes, quando se diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Aí estão esses versos colocados também por Pedro, nos dando o entendimento de tantas coisas que se padeceu. Voltando ao próprio testemunho de Pedro, sendo açoitado ali no início da publicação do Evangelho, ainda em Jerusalém, saiu da prisão todo machucado, ferido pelos açoites e maus tratos, mas saíram alegres, por terem sido honrados de padecer pelo nome de Jesus. Estaríamos prontos a isso, ou sairíamos dali revoltados, injuriados, amaldiçoando e requerendo direitos, etc. Então, são comportamentos bem diferentes. Portanto, estejamos preparados, é a expressão aqui, para responder com mansidão àqueles que indagam a razão da nossa esperança ou do nosso comportamento no meio de uma sociedade que vive totalmente fora dos princípios de Deus. Assim, continuando, nesse mesmo texto da carta de Pedro, no capítulo 2, nós temos um segundo tópico: submissão às autoridades instituídas. Observe bem, mais uma vez,
É como uma ética cristã, que aqui está sendo exposto nas palavras simples de Pedro. E este assunto de submissão às autoridades instituídas está no texto que temos escolhido, do verso 13 ao 17, e que assim lemos: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância de homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Palavras de Pedro. Observem da mesma forma. Pedro está expondo agora na sua linguagem para os irmãos, que ele sempre fala dessa forma de forasteiros e peregrinos, o que Jesus tinha ensinado para ele mesmo, ou para os discípulos nas suas caminhadas pela Judéia, Galiléia, etc. Mas o texto nosso, nesse parágrafo, podemos estar observando um resumo, e que diz assim: as Escrituras ensinam que os que governam o fazem por delegação divina, pois todo poder pertence a Deus. Nos versos 13 a 17, já lidos, Pedro pede aos crentes que obedeçam e honrem as pessoas que foram designadas para governá-los, pois esta é a vontade de Deus. O cristão reconhece assim que as autoridades governam pela graça de Deus, o soberano dos reis da terra. Salomão compreendeu que Deus lhe fizera reinar sobre Israel. Daniel também reconheceu que é Deus que estabelece e remove os reis. Jesus disse a Pilatos: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Atentemos a essas expressões que aqui estão. O próprio Jesus se submeteu às autoridades. Estavam sendo enganadas, estavam sendo injustas, paciência, mas a submissão foi mostrada. Jesus esteve. E observe que até dentro da lei mesmo, quantas vezes cobrava Jesus alguma coisa, e Jesus dizia: para testemunho deles, vai e atende, ou seja, pagar os impostos, ou levar a oferta para o templo, tudo isso. Ou quando curava os leprosos, olha, apresenta ao sacerdote, como é ordenado na lei. Então Jesus orientava a essa submissão. E quantas vezes nós vemos pessoas entre nós achando-se tão livres em Cristo Jesus, que falam que não precisa de ninguém, não precisa de igreja nem de pastor. Nós não seguimos pastor. Mas não é para seguir pastor, é para seguir a palavra de Deus, que deve estar na boca do pastor. Aí é diferente. Mas é uma soberba não se submeter às autoridades instituídas, quer sejam, digamos assim, na área civil, ou seja, dentro da casa do Senhor também. Atentemos a tudo isso. Muito bem. Nessa sequência, temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a observar isso. O próprio Salomão, em Provérbios, coloca, e não só neste texto, mas outros que poderíamos estar escolhendo em variedade. Mas no capítulo 8 de Provérbios, verso 15 e 16, está escrito: por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Aí é onde muitos se confundem.
Porque o Senhor tanto levanta homens para um tempo de bênçãos, como Deus levanta homens para um tempo de correção. É bem diferente uma coisa e outra. Salomão, oh, que tempo áureo de Israel! Mas depois vem o Reoboão e vem outros mais que são castigos sobre o povo. Não esqueçamos que Deus levantou a Síria como juiz, executando o juízo de Deus sobre a face da terra. E depois Deus levantou outra vez, no caso Nabucodonosor, e disse: é meu servo. Ou seja, Deus o constituiu, e o que ele estava fazendo? Destruindo nações, inclusive o próprio povo de Deus em Judá. Mas Jeremias instruía: submetei-vos, porque Deus o constituiu para isso. Quem se sujeitar às ordens de Nabucodonosor, vive. Quem se opor, resistir, está em condenação. E foi a verdade que aconteceu. Quantos foram lá e se renderam a Nabucodonosor, não quiseram lutar, não quiseram colocar oposição, e Nabucodonosor olhou para eles e teve misericórdia: vai para o cativeiro. Mas tiveram a sua vida. E outros que resistiram, depois veio o juízo. Nabucodonosor colocou todos diante de si e começou a trazer a condenação, inclusive para o rei daquele tempo, Zedequias. Portanto, é a realidade que precisamos estar acompanhando. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 20, é o próprio Salomão dizendo na sua oração a Deus: assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Ele compreendeu, não se orgulhou: eu sou sábio, eu sou nada. Deus cumpriu o que disse, que levantaria Davi um sucessor da sua própria descendência, e que levantaria, edificaria o templo. E ele agora, inaugurando o templo, dá o testemunho. Depois, em Daniel capítulo 2, versos 21 e depois o 37, ele fala, Daniel, falando ao rei Nabucodonosor a respeito de Deus: Deus, muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. E o 37, tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E ele falando diretamente para Nabucodonosor. Certo que Nabucodonosor não se deixou ensinar, não se deixou ensinar, mas no capítulo 4 vem a repreensão. Ele é retirado do trono, e como um animal vai comer erva no campo, e isso avisado anterior, com um tempo mais ou menos de 1 ano. E Daniel disse para Nabucodonosor: te humilha, procura fazer justiça, chegue-se a Deus em obras de justiça, para que se passe isso. Mas Nabucodonosor não importou-se com isso, e estava à vontade em Babilônia, no seu palácio, e dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, ou pelo meu poder? Ele se exaltando mais. Aí vem uma voz do céu: de ti é tirado o reino. Pronto. Mas misericórdia de Deus, lhe é devolvido o entendimento. Ele, quando volta ao entendimento, ele glorifica a Deus: agora entendi, agora eu entendi. E observe o rei que é deposto do trono e que vai comer capim, e depois volta para o trono, e todo mundo se sujeita a ele, e a sua grandeza aumenta. Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa. Ou seja, não humilhar-se ou ser humilhado, que foi o mais correto ali,
Entretanto, Deus mostrou que tinha poder de fazer a sua glória aumentar mais ainda, mas porque é Deus operando o que tem que fazer. Agora imagine Cristo Jesus, que é o Senhor dos senhores, constituído por Deus desde a eternidade, não sei quando da eternidade no passado, e os homens proferindo palavras ofensivas contra o Rei dos Reis. Que juízo não virá sobre o mundo que está blasfemando de Deus e daquele que Ele constituiu como Senhor dos povos? Portanto, Deus está com muita paciência. Se nós ouvimos coisas terríveis neste mundo, nesse Brasil, através das leis colocadas aí, imagine Deus no céu como não está irado. E quando isso vai se manifestar? Portanto, estejamos atentos. Mas Pedro falava para os irmãos na sua simplicidade, colocando desta forma: submissão às autoridades instituídas. Todo o poder dado às autoridades provém de Deus. Continuando um pouco mais, no outro parágrafo, nesse mesmo subtítulo, submissão às autoridades instituídas, lemos: a atribuição do magistrado, portanto, é de conter e punir os praticantes do mal, manter a lei e a ordem e promover o bem-estar do povo. O cristão se submete à autoridade por amor ao Senhor, ou seja, a lei da terra deve ser seguida desde que não submeta o cristão a desobedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus é superior. Vamos considerar, por exemplo, os mártires outra vez. Eles eram tidos como subversivos, eles eram tidos como traidores da pátria, ou que desprezavam o imperador romano. Não, eles honravam, só que na medida que Deus permite, e não como os romanos queriam, fazendo estátuas e colocando o povo a sacrificar em favor desses imperadores diante de suas estátuas e se prostrar como que adoração a um homem. E os cristãos não faziam isso. Veneravam, respeitavam o imperador, mas adorar ou se inclinar, se prostrar diante de suas imagens, nunca, que aí é contra Deus. Mas como estão as instituições religiosas hoje? Precisamos ter cuidado pela salvação de nossas almas. Quantas instituições religiosas que pegam a lei que os homens trazem e aplicam na íntegra, e sabendo que são contra os mandamentos de Deus. Portanto, há um perigo de muitos estarem colocando em prioridade as palavras dos homens e não a de Deus. E sempre aquela repetição minha: em vão me adoro, seguindo mandamentos que são de homens. Portanto, estejamos atentos a isso. É quando temos que tomar posição firme. E nós mesmos, ainda que muitos estejam no processo de aprovação pelas leis do país ou pelas leis das instituições religiosas, mas conhecem a lei de Deus que proíbe. Então, vamos andar na lei de Deus, que por ela é que nós vamos ser julgados naquele grande dia. Assim, vamos observar alguns textos bíblicos e, outra vez, como Paulo sempre é mais erudito e traz várias palavras sobre isso, saímos de Pedro um instante e vamos para Paulo pedir uma ajuda a Paulo nesse assunto de respeito às autoridades. E Paulo colocou isso, Romanos capítulo 13, verso 1 a 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal,
teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. E pronto. Estas palavras que estão colocadas pelo próprio Pedro, só que de uma forma simples: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei, e outras palavras mais. E aí, para nós cristãos, os impostos, que precisamos estar atentos, que são colocados sobre nós, e que pode ser que pareça opressivo para alguns, exagerado para outros. Pede a Deus misericórdia, mas é o dever nosso estar correspondendo com o pagamento dos impostos. Fugir disso é desobedecer à lei de Deus. Mas está demais, ora a Deus, e Deus vai agir nesse particular, ou te dando recursos, ou fazendo alteração nas leis. Deus sabe o que faz. Nós é que temos que estar submetidos à vontade de Deus em todo o tempo. Muito bem. Também no texto bíblico nós temos exemplo de Pedro. Agora é Pedro na vida prática dele. Quando ainda em Jerusalém, já falei anteriormente, e aqui voltamos, no texto de Atos 4, verso 19, quando Pedro é proibido de falar de Jesus em Jerusalém. A ordem de Jesus é: ide e pregai o meu evangelho. E a ordem dos homens: proibido, não pode falar. Aí Pedro responde, verso 19: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pronto, palavra simples. E eles deram resposta diante das autoridades: julgo vocês, é certo obedecer antes a vós do que a Deus? Porque a ordem de Deus é: ide pregai o meu evangelho. E se for a pegar palavras do passado: não haja silêncio em vós, vós sois minhas testemunhas. E o mundo quer calar-nos, não quer que a gente fale a verdade. Mas diz aqui Pedro: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Noutra oportunidade, capítulo 5, verso 29, também Pedro: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas os homens vão nos castigar, vão nos punir, vão nos deixar colocar como desobedientes, transgressores das suas leis. Paciência. Mas estaremos sendo como aqueles que estão debaixo da lei de Deus e obedecendo a essa lei que é de Deus e que é superior dos homens. Isso que precisamos estar atentos. Vamos voltar ao exemplo de Daniel. Ao exemplo de Daniel. Procurar em Daniel alguma falta, alguma coisa, um ato de corrupção qualquer. Nada em Daniel. Aí criaram leis contrárias às leis de Deus. E Daniel foi para a cova dos leões, pela lei dos homens. Mas o livramento de Deus se evidenciou. E recebeu ele o livramento, e depois aqueles que foram algozes dessa situação, mentores desse fato, pronto, foram punidos por Dario. Dario entendeu, ele está certo, ele está obedecendo a lei de Deus, mas a lei dos homens manda. Então coloca Daniel na cova dos leões. E o teu Deus, a quem tens servido, te livrará da boca dos leões. O próprio Dario entendeu que Deus era poderoso para livrá-los, e isso aconteceu. Ainda mais um parágrafo nesse
subtítulo Submissão às autoridades instituídas, em hipótese alguma o cristão deve usar a sua liberdade em Cristo para buscar seus próprios interesses ou encobrir o mal, pois agindo assim ele deixa de obedecer à lei do amor e, na realidade, ele deixa de obedecer a Deus. A verdadeira liberdade é aquela que a ninguém causa mal algum a seu próximo. E pronto. Agora tentem a soberba de alguns dizem que são livres e vão agindo de qualquer jeito conforme aquilo que lhes parece bom ou de seu interesse. Não, de forma nenhuma. Submissão a Deus primeiro, submissão às autoridades. É a ordem de Deus e pronto. É assim que devemos estar vivendo. Mas estamos sendo injustiçados por isso e por aquilo. Suporta. Deus é que é o juiz final e trará recompensa àqueles que sofreram por causa da obediência a Deus. Muito bem. Seguindo à frente, no nosso esboço, nós temos um terceiro tópico no nosso desenvolvimento da lição: os deveres dos servos cristãos. Continua ainda essa ideia como que uma ética cristã colocada por Pedro na sua simplicidade. Pedro não chama de ética nem coisa alguma desse tipo. Na sua simplicidade ele fala simplesmente como orientações aos irmãos cristãos, no particular os servos cristãos. Muito bem, para tratarmos este assunto vendo os versos 18 a 25 do nosso texto bíblico escolhido, é que vamos ter a continuidade. Na Bíblia nós temos um título: os deveres dos servos cristãos. Primeiro vou fazer uma observação. Falar que servos, falar de escravos, hoje parece algo horripilante e vai trazer a censura de muita gente. Mas, irmãos, era assim. Eram servos, eram escravos, era o normal daquela época. Hoje nós temos muita fantasia e muita hipocrisia, porque na verdade muitos continuam estando debaixo de opressão. Só que não pode chamar de servos, nem de escravos. São livres, cidadãos, mas na verdade estão debaixo de alguma opressão. É só olhar o mundo, cada nação no seu estilo, oprimindo o povo. São servos ou não são servos? São. Mas não pode falar essa palavra. Tá bom, usa outra palavra aí. Mas a palavra de Deus diz servos, escravos. Hoje é funcionários, empregados e outras palavras mais, querendo enfeitar uma coisa que não tem nada de desonroso. Jesus mesmo se chama a si mesmo de servo. Paulo chegava e dizia: eu, Paulo, eu, servo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Hoje não, hoje é diferente. Reverendíssimo Senhor doutor. Tá bom, que seja honrado bastante, mas que não seja no coração, porque Jesus é humilde e manso de coração. Mas continuando, lendo agora o texto propriamente: vós servos, verso 18 a 25, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória é essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. A isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aí está, deveres dos servos cristãos, que não é nada mais do que estarem sujeitos ao seu senhorio. Aí poderíamos até colocar o aspecto de submissão que deve haver no mundo, uns para com os outros, outras palavras das Escrituras, ou até mesmo dentro do matrimônio, falando as mulheres estejam sujeitas a seus maridos, e há uma rebeldia generalizada. Mas a palavra de Deus não muda, não muda. Mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Maridos, amai suas mulheres. Um cumprindo um dever e o outro cumprindo o outro. Os dois estão debaixo de servidão e servidão de Deus. É interessante falar de servidão mais um pouco, que lá em Efésios a palavra diz assim, que Jesus veio e libertou-nos do cativeiro. É assim, Jesus nos libertou do cativeiro. Mas qual cativeiro do qual nos libertou? Do pecado, das trevas, da morte. Mas levou-nos, diz a palavra, cativos a Ele. Então, queira ou não queira, somos escravos, somos cativos, somos servos de Cristo Jesus. Mas Jesus, na sua benevolência, no seu amor para conosco, vai dizer, não vos chamo mais de servos, mas de amigos, e depois irmãos. Observe bem, mas que o cristão é livre de muitas coisas, mas é escravo, servo de Deus. Ele tem obrigações para com Deus. E lendo esse texto, por favor, no primeiro parágrafo, Pedro aconselha os servos, aqueles que prestam serviço a outrem, a serem submissos com todo o temor ao Senhor e suportarem o sofrimento com paciência, pois Deus os abençoará por causa disso. E foi para isso que Ele os chamou. O exemplo de obediência que o cristão sofredor deve seguir é o do próprio Cristo, que mesmo não tendo cometido pecado, e ainda, quando era insultado e maltratado, não revidava com insultos, nem fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Observe quantas vezes Jesus foi interpelado e recebia palavras duras, ofensivas, e Jesus segurava e respondia com mansidão e sabedoria e os fazia calar, mas sem revidar com palavras torpes ou no nível baixo com que foi agredido nas palavras dos que o consultavam. É assim que deve ser conosco também. Muito bem, mas a palavra diz, aqueles que prestam serviço a outrem, sejam submissos. A palavra estende-se bastante, irmãos. Se formos ver outras passagens bíblicas, considerando o próprio Jesus chegou a dizer, me chamais de mestre e senhor, e eu o sou, mas dentre vós sou eu que sirvo. Jesus servindo aqueles que na verdade deveriam servi-lo. Então o que seria de mais ofensivo a alguém servir ao seu irmão? Pelo que a palavra tem a dizer, se tem algum senhor que seja irmão, por ser irmão não vamos desprezá-lo e servi-lo de qualquer jeito, ao contrário, com muito mais cuidado, porque é participante do reino do céu, com aquele que seria chamado empregado no caso. Quantas vezes eu ouvi, irmãos, né? O patrão é irmão, não tem importância não, aí chega atrasado, faz serviço relaxadamente. Eu ouvi isso, não uma vez só. A gente olha assim e fala assim, mas
Que ideia é essa? E a palavra censura. Aqueles que prestam serviço a outros sejam submissos. E se o patrão for mau, entregue isso a Deus, Deus sabe o que fazer. Muito bem, dentro dos textos bíblicos, são vários também que poderíamos estar escolhendo, só lembrando a palavra que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Na área, irmãos, de servos e senhores, ou daqueles que são submissos e aqueles que são tidos como superiores, existe muita injustiça. Quantos irmãos cristãos que são depreciados porque são cristãos, e a promoção e outros benefícios caem para terceiros e não para aquele que de fato trabalha corretamente. Isso é visto direto. Mas tem paciência, está tudo na mão de Deus. Vejo isso também no emprego, às vezes até, vamos dizer assim, da federação, pessoas injustiçadas. Eu vi exemplos, irmãos, em lugares que não era para ter isso, de uma moral colocada e de uma ordem com estatutos bem definidos, e na hora bula-se alguma coisa e pronto, dá o prêmio ou a aprovação ou lugar de classificação a alguém que não merecia ou que não tinha alcançado a média para isso, e fica a pessoa frustrada. Mas eu fiz, eu tive melhor nota, eu desempenhei, mas o outro levou o mérito por causa, ele é cristão, ele é isso, aquilo, outro, e é depreciado. Mas eu vi quantas vezes que esses mesmos que foram assim injustiçados, depois Deus os colocou em posições muito melhores no serviço. Vou falar de um caso. No militarismo existem coisas expressas, muitas ordens, muita ordenança, regulamentos, mas às vezes conseguem alterar na aplicação desses regulamentos, e alguém é depreciado, não tem a promoção que merecia. Mas eu vi esse caso e a pessoa triste, mas daí a pouco apareceu uma oportunidade de um concurso, fez um concurso, passou com um cargo superior a tudo isso, não no militarismo, mas fora, e tendo um salário altíssimo. Então eu olhei assim e fiquei, que coisa boa. Vimos a injustiça por parte dos homens e vimos a compensação de Deus. E Deus não pode fazer o mesmo hoje? Certamente Deus faz hoje essas mesmas coisas. Muito bem, continuando ainda na nossa lição e nesse subtítulo, os deveres dos servos cristãos. Qualquer trabalho ou serviço deve ser prestado como se fosse oferecido ao próprio Senhor Celestial, ou seja, deve-se trabalhar como se Cristo fosse o seu patrão, sabendo que todo o trabalho realizado como ao Senhor um dia será recompensado. Atentemos bem para isto. José era escravo, trabalhava com uma dedicação enorme, e não era nada para o benefício dele, ele não tinha um tostão de salário a mais, aliás, nem salário ele tinha, mas trabalhava com honestidade para o bem do seu patrão, e tudo se desenvolvia. O patrão reconheceu, mas depois foi injustiçado, mas Deus tirou-o da prisão e colocou como governador da terra do Egito. No tempo certo Deus traz a compensação. Se não for neste mundo, é na eternidade, e aí é para sempre também. Portanto, não vamos ficar preocupados de receber aqui na terra, mas está guardado como tesouro em nosso favor, em nosso crédito, nos lugares celestiais. Mas voltemos, qual é o assunto mesmo? Deveres dos servos cristãos: trabalhar como se fosse para Deus. Mas o patrão é ruim, não posso nem comparar que ele seja
como Jesus, meu patrão especial. Não, faz de conta que ele é o patrão, Jesus. Serve a ele. Está sendo justiçado, já falamos. Haverá da parte de Deus compensação, consolação. E se ele é bom, mas ainda é merecedor de se trabalhar com honestidade, ainda que pareça que a recompensa normal, salário, não seja aquele. Mas deixa. Deus está acompanhando tudo. E Deus vai transformar o salário mínimo num salário bem gordo. Porque, não sei se já perceberam, tem gente que ganha salário mínimo e não sabe de onde estão prosperando na vida. E outros que ganham salário alto estão cheios de dívidas. Onde que está o mistério disso? Então não é por muito receber, nem por pouco receber. É ter sabedoria e graça de Deus, oportunidades especiais que Deus pode fazer vir para cada um de nós. Assim nós temos, por exemplo, em Romanos capítulo 14, verso 7, quando outra vez Paulo nos ajuda, ou coloca palavras mais extensas, abre mais, vamos dizer assim, o vocabulário dizendo: porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Pronto, aqui é colocado dessa forma. Ninguém está vivo por si mesmo. Vive ou morre é do Senhor e é para o Senhor. Portanto, de que se queixa o homem? Não tem nada para queixar. Aproveita a vida que Deus deu e vamos em frente. Efésios capítulo 6, versos 6 a 8. A orientação clara de Paulo, num eco à palavra de Pedro, é: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Muito bem, colocado essas palavras, avançando um pouco mais, tem um outro lado que queremos ainda ressaltar: os deveres dos servos cristãos. Pedro parece não colocar uma situação diferenciada a respeito dos senhores, mas vamos colocar aqui: os patrões devem ser generosos e os empregados honestos e zelosos no seu trabalho, merecendo assim o reconhecimento do seu serviço. Essa relação deve basear-se no respeito e ajuda mútua, uma vez que todos os homens têm um Senhor nos céus, a quem terão de prestar contas. A palavra de Pedro foi mais dirigida à classe humilde, servos, empregados, mas a palavra de Deus é também patrões. Estão constituídos por Deus, mas para fazerem justiça. Portanto, o patrão também deve ter o cuidado e ter um senso de honestidade, de atenção para com os empregados, cristãos ou não cristãos. É de justiça. Muito bem. E a palavra coloca que todos têm um senhorio nos céus. Lembremos daquele centurião de Cafarnaum. Que compreensão que ele tinha disso. Ele era centurião romano, vivendo em Cafarnaum, ou seja, ele era autoridade romana sobre toda a região. Entendamos isso. Mas não se orgulhava. Ele entendia a sua posição. Eu sou autoridade, colocando minhas palavras. Eu mando a um empregado vai, ele vai. A um soldado vem, ele vem. Ou seja, eu mando e tem quem me obedeça. Mas eu também estou debaixo de comando. Observe bem, se ele se referiu ao comando humano, muito bem, já é uma realidade. Mas temos o particular, que ele estava falando com Jesus, e viu em Jesus uma autoridade
especial, não era física, não era no nível humano, era divino. Pelo que ele disse: basta uma palavra, envia uma palavra e o meu servo será curado. Aí temos um Senhor, uma autoridade preocupado com o servo, e buscando remédio na farmácia, ou um médico no pronto-socorro. Não, foi mais longe ainda. Vou buscar a ajuda de Cristo Jesus, a quem ele compreendeu que era não da ordem humana, mas da ordem celestial, e não se achou digno de que Jesus entrasse na casa dele. E Jesus disse: não vi fé semelhante em todo Israel. Observe isso. E é um patrão, sabe a sua posição. Agora, irmãos, de experiência eu falo com os irmãos, está difícil hoje, tem empregados, não quero dizer dos irmãos aqui, mas eu retiro também essa palavra para algumas pessoas dentro da igreja. Trata-se uma coisa e não se cumpre. Muitos de nós trabalhamos voluntariamente para o bem do reino de Deus na instituição religiosa. Temos obra social, muita gente trabalhando voluntariamente. Temos o lar dos velhinhos, temos a evangelização, tanta coisa. Tem uns que, para fazer esse trabalho, necessitam de uma ajuda. Também é isso tratado. Mas quantos que, assim fazendo, fazem de má vontade? E outros querem colocar depois a situação como se fosse empregatícia na lei dos homens. Mas Jesus disse: não tratamos o dinheiro pelo serviço, aqui está o dinheiro. Portanto, irmãos, vejo muitos lugares, muitos, vamos dizer assim, mestres de obras entristecidos, às vezes empobrecidos, porque na hora de tratar, pode ser assim, é o nível que é bom para você e do meu alcance. Depois o empregado se levanta e cria situações embaraçosas e que trazem depois a falência da firma. Aí o patrão está entrando numa situação difícil e a firma cai e os empregados têm que ser despedidos. Muitas famílias desassistidas por causa de desonestidade. Trata-se uma coisa, depois quer dizer que é outra. Portanto, patrões e empregados, os dois têm que ter o seu devido cuidado. A palavra que nós temos, uma delas é em Efésios 6, verso 9, continua no texto que já lemos anteriormente. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Muito bem, assim podemos estar encerrando a nossa lição. Lição número 5, a conduta do cristão na sociedade. Um estudo das cartas de Pedro, no particular dessa lição 5, o capítulo 2, dos versos 11 a 25. E o que temos aprendido aqui: a salvação plena do crente é o alvo para o qual o apóstolo Pedro leva todo cristão a mirar. Para isso, todo crente precisa alimentar-se continuamente da palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sabendo, abster-se de todo desejo carnal, que é justamente o nosso tópico ou subtópico primeiro. Abstendo-se de todo desejo carnal, as cobiças ou concupiscências carnais que trabalham contra a alma. A submissão às autoridades instituídas é dever de todo cristão, e os deveres dos servos, e nós colocamos, ainda que Pedro não tenha citado, para complementar, os deveres dos patrões cristãos também. E assim encerramos, colocando para nós ainda o textual, que é: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós,
deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Jesus é o exemplo. Veio como servo de Deus para cumprir uma missão na terra. E, cumprindo a missão de Deus na terra, foi tremendamente injustiçado, perseguido, morto. E nós não vivemos para nós, vivemos para Deus. Portanto, vamos ter conhecimento, cuidado, atenção, qual é o nosso ministério na terra, e vamos cumprir, ainda que possamos sofrer algumas adversidades ou injustiças. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.